Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos para mais um culto de oração ainda de forma online. Peço que orem pelo pastor Malta e para que o Senhor renove as minhas forças, em nome de Jesus. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje em Êxodo, capítulo 12, e vamos ler daqui 4 versículos, 7, 8 e 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que eu comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração através dessa palavra viva e eficaz. Que nenhum de nós permaneça do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados por essa palavra de vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a palavra de hoje está sendo trazida de uma maneira excepcional. Ainda falta algum tempo para a Páscoa, mas de qualquer modo ela já se avizinha, pelo menos a Páscoa, do ponto de vista do calendário normal. E eu queria convidá-los a olharmos para a Páscoa do passado e celebrarmos a liberdade. Como estamos necessitados de liberdade, de folga. E hoje eu queria chamá-los a refletir sobre isto. No Antigo Testamento, a Páscoa fala de libertação do povo de Israel de um cativeiro de 430 anos no Egito. Este capítulo 12 narra o episódio com uma riqueza enorme de detalhes, e seria bom que nós lêssemos todo o capítulo. Já no Novo Testamento, a Páscoa se refere à morte e ressurreição do Cristo, o Cordeiro de Deus imolado, de forma vicária, ou seja, substitutiva, por cada um de nós. As duas dispensações falam de passagem. A própria palavra Páscoa significa passagem. Passagem da morte para a vida, do cativeiro para a liberdade. Deus preserva o seu povo da morte através do sangue do Cordeiro, no passado e no presente. E é interessante a gente pontuar aqui que todos os acontecimentos do passado, eles serviram como um grande data show para mostrar, para apresentar de forma prática tudo aquilo que o Senhor faria no futuro. Todo o plano de Deus para o futuro. Os que estão debaixo do sangue do Senhor estão preservados, estão fadados à vida e à liberdade. O cordeiro imolado no passado foi servido com ervas amargas. Há uma tentativa humanista, ou tem havido uma tentativa humanista, de adocicar aquela refeição do passado com ovos de chocolate. A gente tem visto muito isso acontecer. A morte do cordeiro na Páscoa judaica apontava para a morte cruenta do Cristo, o Cordeiro de Deus imolado. A verdade inquestionável do cristianismo, a ressurreição que tem atravessado os séculos e desafiado os céticos de todos os tempos. E nós não podemos perder de vista essa verdade central do Evangelho. Apesar das gerações tentarem ao longo dos anos secularizar e banalizar o real sentido da Páscoa com as suas distrações, tradições, o real sentido da Páscoa resiste. Páscoa
é liberdade do cativeiro e da morte. Nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. Essa resistência cabe a nós. Banalizar a Páscoa, a passagem da morte para a vida, maquiando-a ou mesclando-a com a tradição e a cultura dos homens, é ferir a verdade central do Evangelho. Tiremos da Páscoa do passado 3 princípios que se aplicam à Páscoa do presente, para a qual aquela primeira Páscoa apontava. Primeiro, só os que estavam sob a proteção do sangue do Cordeiro morto foram salvos da morte. Foi assim no passado, é assim nos dias de hoje. Ao povo de Deus no Egito foi ordenado pelo Senhor que cada família se reunisse e matasse um cordeiro sem defeito, para que com o seu sangue aspergisse as ombreiras e verga das portas. O sangue aspergido seria o sinal. Onde houvesse a marca do sangue, o primogênito estaria salvo. Todos os primogênitos do Egito morreram naquela noite, exceto os que estavam sob a cobertura do sangue do Cordeiro. Olha que coisa interessante. O Cordeiro do passado apontava para o Cristo. Não podemos perder isto de vista em nenhum momento. Hoje, os que estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazem parte da igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Estes foram livrados da morte eterna. O que é a morte eterna? É a eterna separação da presença favorável de Deus. Esses já passaram da morte para a vida. O sangue de Jesus derramado e aspergido sobre a casa espiritual de todo aquele que nele crê, fará com que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é essa casa espiritual? Somos nós, nossos corpos, santuários vivos das moradas do Altíssimo. Através desse sangue remidor, somos justificados, redimidos, resgatados do poder do adversário, temos os nossos pecados perdoados, apagados, fomos reconciliados com Deus e passamos a fazer parte da família de Deus. Em 1 de Pedro 1, 19 a 21, o apóstolo diz o seguinte: pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. A consciência do poder desse sangue nos confere vida e vida em abundância. Segunda coisa, os que foram salvos da morte pelo sangue do Cordeiro precisam se alimentar dele. Foi assim no passado, é assim hoje. A refeição memorial do passado apontava para o futuro. O versículo 11 deste capítulo, nós não lemos, mas é interessante lê-lo todo, diz o seguinte: ao comerem estavam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então a mesma atitude de prontidão do passado deve ser mantida hoje. Somos peregrinos e forasteiros nesta terra e aguardamos a vinda do Senhor, que é certa e repentina. O povo de Israel comeu aquela refeição para se fortalecer para a longa jornada que fariam, assim como nós, que somos salvos da morte eterna pelo sangue de Jesus, precisamos nos alimentar dele como pão vivo que desceu do céu, para sermos fortalecidos espiritualmente para a nossa jornada neste mundo. A Páscoa judaica foi substituída pela ceia do Senhor. Haviam 2 sacramentos no passado: circuncisão e Páscoa. Só participava do segundo quem passasse pelo primeiro. Há 2 sacramentos no presente: batismo e santa ceia ou eucaristia. De igual modo, só podem participar do segundo quem passou pelo primeiro. Na ceia, o pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho, o seu sangue. Também é uma refeição memorial que nos faz lembrar a morte do Senhor até que Ele venha.
A cerimônia é chamada pelo Dr. Shedd de sermão dramatizado, e os elementos, uma vez consagrados, simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo entregues por nós na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, os que participam daquela refeição memorial precisam lançar fora todo o fermento que houvesse dentro de suas casas. Foi assim no passado, é assim hoje. E fermento era um simbolismo do pecado. Durante a celebração da Páscoa judaica, o povo de Deus não podia ter em casa nenhum tipo de fermento. Em 1 Coríntios 5, 7 e 8, o apóstolo Paulo ordena: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Por isso mesmo, antes de participarmos da ceia do Senhor, devemos nos examinar a nós mesmos. Não podemos participar dignamente da ceia sem discernir o corpo de Cristo, simbolizado através dos elementos pão e vinho. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, tudo no passado apontava para o futuro, mais precisamente para a pessoa do Cristo. Desde o Éden, desde a queda, que o Senhor mostra seu imenso data show para mostrar de forma visual, auditiva, tudo aquilo que Ele faria no futuro. Então nós precisamos ter sempre em mente, toda vez que nós lemos a palavra, principalmente os livros da Antiga Aliança, os livros do Velho Testamento, todos eles trazem de forma abundante essa apresentação de tudo que o Senhor faria no futuro. Em segundo lugar, fomos livrados da morte eterna, porque o Cordeiro Jesus foi morto em nosso lugar. Terceiro lugar, Páscoa é a grande celebração da liberdade. Estamos livres dessa morte porque estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Que possamos ter consciência da ação salvadora e protetora do sangue de Jesus sobre nós. Quando o adversário olha para nós, ele vê o sangue. Por que nós não desfrutamos do poder desse sangue sobre nós de forma consciente? Porque nós, por ignorância, deixamos de aprender a respeito acerca desse sangue remidor e libertador. Em quarto lugar, uma vez livrados da morte pelo sangue do Cordeiro, precisamos nos alimentar da sua carne para que sejamos nutridos espiritualmente e consigamos completar a nossa jornada como peregrinos e forasteiros nesta terra. É isso que somos. E por último, Cristo ressuscitou, está vivo e virá nos buscar. Ele é o penhor, a garantia da nossa própria ressurreição. Mantenhamos firmes a confissão dessa bendita esperança. Que seja assim em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nossos corações estão abatidos, entristecidos, com tantas coisas que temos visto e vivido, Senhor. E nós queremos clamar o sangue de Jesus e o poder da cruz sobre nós. Ó Deus bendito, blinda-nos com o sangue de Jesus e o poder da cruz. Visita os enfermos, visita o pastor Malta, restaura aquelas vias aéreas do pastor, tira aquela secreção dos pulmões, restaura aquela inflamação, renova as forças do teu servo, em nome de Jesus, Senhor. Clamamos a Ti, Pai, pelos que estão nos leitos dos hospitais, pelos que estão em litígios familiares, que a Tua graça seja manifesta, Senhor, de um modo visível, para que nós possamos testemunhar daquilo que Tu já estás fazendo em nosso meio. Não permita, Senhor, que o pastor seja internado, ele tem horror a essa ideia. Restaura-lhe a saúde e o vigor, para que ele siga um pouco mais, segundo a Tua santa, excelsa e soberana vontade. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial,
que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.